Olá, meus queridos. Hoje nós estamos aqui para mergulhar juntos em um dos tesouros mais preciosos da palavra, o livro de Provérbios. Cada versículo desse livro é uma semente de sabedoria divina, plantada por Deus para trazer discernimento, paz e serenidade à nossa caminhada. Muitos buscam respostas nas vozes do mundo, mas a verdadeira sabedoria vem do alto. E Provérbios é como uma chuva mansa que rega a alma cansada, ensinando o coração a descansar na vontade do Senhor. Hoje, vamos caminhar por 13 verdades inspiradas nesse livro sagrado, para que a sabedoria divina nos ensine a viver dias mais tranquilos, com paz no espírito e serenidade no olhar. Abra o seu coração, porque Deus quer falar com você. A palavra nos diz em Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse temor não é medo, é reverência. É amor que reconhece a grandeza de Deus e se curva diante da sua presença com humildade. Muitos confundem sabedoria com inteligência e confundem entendimento com opinião. Mas a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, humilde e cheia de misericórdia. Ela não nasce do orgulho, nasce da comunhão. É quando você silencia o coração e deixa Deus ensinar, que a sabedoria começa a florescer. Quantas vezes você buscou respostas e não encontrou? Quantas vezes pensou que sabia o caminho e acabou se perdendo? A sabedoria divina começa quando o coração decide ouvir. Ouvir o Senhor mais do que o mundo, mais do que as próprias vontades. Por isso, feche os olhos agora. Respire fundo. Vamos orar juntos. Senhor, ensina-nos a te temer com amor e não com medo. Ensina-nos a reconhecer tua grandeza e a confiar no teu cuidado. Livra-nos do orgulho que nos impede de aprender. Dá-nos ouvidos espirituais para discernir tua voz no meio do barulho da vida. Que a tua sabedoria habite em nosso coração, transformando cada pensamento, cada decisão, cada palavra. Queremos andar contigo, Senhor, não pela lógica, mas pela fé. Faz de nós aprendizes humildes, discípulos que te buscam em espírito e verdade. Aquieta nossa mente e abre nossos olhos para enxergar o que o teu Espírito quer revelar. Amém. Agora fique em silêncio por um instante. Deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração. A sabedoria não fala alto, ela sussurra no silêncio da oração. E é nesse silêncio que Deus planta as respostas que você tanto busca. Confie. A sabedoria já começou a brotar dentro de você. Porque onde há reverência, há luz. E onde há luz, há direção. A palavra diz em Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração é o centro da nossa vida espiritual. É nele que habitam os pensamentos, as intenções, os sentimentos e as decisões. Tudo o que entra pelo olhar, pelo ouvido, pelas palavras que ouvimos e dizemos, encontra abrigo no coração e ali cria raízes. Por isso, guardar o coração é um ato diário de vigilância e oração. Não se trata apenas de proteger-se do mal exterior, mas de cuidar do jardim interior onde Deus quer florescer. Quando o coração é ferido e não é curado, ele se torna terreno árido, onde a fé não consegue brotar. Mas quando o Espírito Santo é convidado a morar ali, até as feridas antigas se transformam em fonte de cura. Quantas vezes você já se sentiu cansado de carregar mágoas, lembranças, culpas? O Senhor te chama hoje para entregar tudo isso aos pés da cruz. Não há descanso enquanto o coração está cheio de pesos que Deus não pediu para você carregar. Vamos orar. Senhor, hoje eu te peço, entra no mais profundo do meu coração. Lava as feridas que o tempo não curou. Remove as lembranças que me afastam da paz. Liberta-me das palavras que feriram e dos pensamentos que me aprisionaram. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Que o teu Espírito Santo seja o guardião da minha alma. Que nenhuma palavra de desânimo, nenhuma semente de amargura encontre espaço dentro de mim. Eu consagro o meu coração ao teu amor, Senhor, porque só em ti está a verdadeira fonte da vida. Amém. Sinta agora em silêncio o toque de Deus sobre o seu peito.
Cada batida do coração é um lembrete. Deus está sustentando você. Ele conhece cada emoção, cada lágrima, cada pensamento escondido. E hoje, Ele está purificando o lugar onde habita a fé. Guardar o coração é escolher a paz em vez da vingança. É escolher o perdão em vez da lembrança amarga. É decidir que nada vale mais do que a presença de Deus em você. Então, meu irmão, minha irmã, respire fundo e diga com fé: Senhor, o meu coração te pertence. E que essa entrega seja o início de um novo tempo de leveza e renovo espiritual. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Que verdade profunda! As palavras que saem da nossa boca têm força para construir ou destruir, curar ou ferir, aproximar ou afastar. Muitas vezes, nem percebemos o quanto uma palavra impensada pode deixar marcas, tanto na vida dos outros quanto na nossa própria alma. Deus nos convida hoje a consagrar nossa boca como instrumento de bênção. Quando a sabedoria governa os lábios, a paz reina no coração. Mas quando deixamos a ira, o medo ou o orgulho falarem por nós, criamos tempestades desnecessárias. As palavras são sementes espirituais. E toda semente plantada gera fruto, cedo ou tarde. Por isso, o Espírito Santo nos chama a vigiar o que dizemos, para que cada frase carregue fé, amor e esperança. Antes de falar, ore. Antes de responder, respire. Antes de reagir, ouça. Porque o silêncio guiado por Deus é mais sábio do que 1000 palavras ditas sem discernimento. Agora, feche seus olhos e ore comigo. Senhor, coloca em meus lábios a tua sabedoria. Que da minha boca saiam palavras de vida, consolo e fé. Livra-me das palavras impensadas que ferem. Livra-me das conversas vazias, das críticas injustas e das murmurações. Santifica minha fala, Senhor, para que cada palavra que eu disser traga luz aos que me ouvem. Que eu saiba calar quando o silêncio for o teu conselho, e que eu fale apenas quando o teu Espírito me inspirar. Transforma minha voz em instrumento de paz e minha língua em fonte de edificação. Que eu aprenda a abençoar, mesmo quando for ferido, e a responder com mansidão, mesmo quando for provocado. Amém. Agora, respire fundo. Sinta o peso das palavras que você já falou e permita que Deus transforme cada uma delas em aprendizado. Talvez você se lembre de palavras que disse em momentos de dor ou impaciência. Não se culpe, mas entregue tudo nas mãos do Senhor. Deus é capaz de transformar até as palavras erradas em sementes de reconciliação. O Espírito Santo é o tradutor divino que converte nossas falhas em mensagens de amor, quando o arrependimento é sincero. Então, peça hoje: Senhor, ensina-me a falar menos e amar mais. Porque quando o amor governa a língua, a sabedoria habita no coração. E lembre-se, toda palavra dita com fé tem poder criador. Quando você diz, eu confio em ti, Senhor, o céu se move. Quando você declara, Jesus é meu refúgio, o mal recua. E quando você abençoa alguém, o próprio Deus abençoa você. Provérbios 16:32 nos ensina: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, e o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Essa é uma das verdades mais preciosas da sabedoria divina. O mundo ensina que a força está no poder, na pressa e no controle. Mas a palavra revela que o verdadeiro poder está em permanecer calmo quando tudo ao redor parece desabar. Ser calmo não é ser passivo, é ter domínio espiritual, é escolher a paz, mesmo quando o coração quer reagir. É confiar que Deus está no comando, mesmo quando a tempestade ruge e a resposta ainda não chegou. Quantas vezes a impaciência nos fez falar antes do tempo, decidir sem orar, agir sem esperar? Quantas bênçãos foram interrompidas porque não soubemos descansar no tempo de Deus? A calma é a morada da fé, é o lugar onde o coração se aquieta e a alma aprende a escutar o céu. Quando o justo permanece em paz, o inferno perde a força, porque o inimigo
não sabe lidar com quem descansa em Deus. Vamos orar juntos. Senhor, ensina-me a ser paciente nas horas difíceis. Quando tudo parecer confuso, dá-me serenidade. Quando as palavras me ferirem, dá-me o dom do silêncio. Quando o tempo parecer demorado, lembra-me que o teu relógio é perfeito. Tira de mim a ansiedade que me impede de confiar e renova em mim a fé que espera. Que a minha força não esteja nas mãos, mas no coração que descansa em ti. Dá-me calma para entender o teu agir e mansidão para aceitar o teu tempo. Se eu te entrego, Senhor, todas as pressas e inquietações, faz de mim um homem, uma mulher que vence pela fé e não pela força. Amém. Agora, sinta o Espírito Santo repousando sobre você. A paz de Deus é como uma brisa suave que acalma o coração e silencia o medo. Você não precisa lutar sozinho. Deus já está lutando por você. No invisível, no silêncio, na calma. A sabedoria do justo está em esperar o agir de Deus sem duvidar. Quem aprende a esperar com paciência alcança o impossível. E mesmo quando nada muda por fora, algo profundo se transforma por dentro. Então diga com fé: Senhor, eu confio no teu tempo. Eu confio no teu jeito. Eu confio em ti. Porque quem confia, descansa. E quem descansa, vê o milagre acontecer. A palavra nos revela em Provérbios 4:18: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que promessa maravilhosa! O caminho do justo não é feito de saltos, mas de passos firmes e constantes. A cada amanhecer, o Senhor acrescenta mais luz, mesmo quando os olhos ainda não percebem. A luz da aurora não aparece de uma vez. Ela cresce devagar, como a fé amadurecendo dentro do coração. Muitos desanimam porque olham para a escuridão ao redor e esquecem que a luz não se apaga. Ela apenas cresce em silêncio. O justo não caminha porque tudo está claro. Ele caminha porque confia no Deus que guia seus passos, mesmo na penumbra. A sabedoria é aprender a andar pela fé e não pela vista. Há momentos em que o céu parece distante e a esperança parece pequena, mas é justamente aí que Deus acende a chama que nunca se apaga. Você pode até não ver o sol, mas ele ainda está lá, atrás das nuvens. Assim é com a presença de Deus. Invisível por instantes, mas constante, fiel, eterna. Feche seus olhos por um momento e ore comigo. Senhor, ilumina o meu caminho, mesmo quando a noite é longa. Ensina-me a dar um passo de cada vez, sem medo do amanhã. Apaga as sombras do medo, da dúvida e da confusão. Acende em mim a luz da fé, que não depende do que vejo, mas do que creio. Que o teu Espírito Santo seja como o sol do amanhecer, dissipando toda a escuridão da alma. Eu te peço, Senhor, não me deixes andar sozinho. Quando eu vacilar, segura a minha mão. Quando eu tropeçar, levanta-me com tua graça. E quando eu me sentir perdido, lembra-me que o caminho do justo é luz. E essa luz é o teu amor me guiando. Amém. Agora, respire em paz. Sinta a luz de Deus tocando seu coração. Mesmo que o mundo pareça escuro, dentro de você a aurora já começou. A presença do Espírito Santo está reacendendo o que parecia apagado: a fé, o ânimo, a esperança. Cada oração que você faz é como um raio de luz que atravessa as nuvens. E o Senhor promete: o teu amanhecer chegará. Não há noite eterna para quem confia em Deus. A cada dia, o caminho do justo se torna mais claro, mais firme, mais iluminado. Então declare com fé: ó Senhor, eu quero andar na tua luz. Mesmo quando o sol ainda não nasceu, eu seguirei, porque sei que tu és comigo. Deus está conduzindo você passo a passo, e aquilo que hoje parece incerto, amanhã será testemunho de vitória. A luz que ele começou em sua vida vai brilhar mais e mais, até ser dia perfeito. A palavra declara em Provérbios 3:34: certamente ele zomba dos escarnecedores, mas aos humildes concede graça. A graça de Deus é um favor que não se conquista, é um dom que se recebe. E quem abre o coração para recebê-la é sempre o humilde.
aquele que reconhece que nada pode sem o Senhor. A humildade não é fraqueza, é força espiritual que nasce do reconhecimento da própria dependência de Deus. Enquanto o orgulho tenta provar que é suficiente, a humildade descansa sabendo que o Pai cuida de tudo. Há corações que vivem cansados porque carregam o peso da autossuficiência. Mas quando você se curva diante do altar e diz: Senhor, sem ti eu nada posso, o céu se abre. A graça desce e a alma encontra repouso. Jesus nos ensinou isso com sua própria vida. Mesmo sendo o Filho de Deus, lavou os pés dos discípulos. O Rei dos Reis escolheu servir. E nessa entrega silenciosa, ele revelou o maior segredo da força espiritual. Quem se humilha diante de Deus é exaltado por ele. Vamos orar. Senhor, hoje eu me coloco diante de ti, com o coração quebrantado. Tira de mim todo orgulho, toda vaidade, toda vontade de ser reconhecido. Ensina-me a servir em silêncio, a amar sem esperar retorno, a fazer o bem sem buscar aplausos. Dá-me, Senhor, o espírito de humildade que atrai a tua graça. Que eu reconheça que tudo o que tenho, tudo o que sou e tudo o que posso vem das tuas mãos. Livra-me da comparação, da soberba, do olhar altivo. Faz-me simples como Jesus, que mesmo sendo o Salvador do mundo, escolheu a cruz por amor. Amém. Sinta agora o peso sendo tirado dos seus ombros. A humildade liberta, porque quem se rende a Deus não precisa provar nada a ninguém. O Espírito Santo encontra espaço apenas nos corações que se curvam, e é ali, no silêncio da entrega, que a graça desce como chuva mansa sobre a terra seca. Se você quer experimentar a plenitude da presença de Deus, abrace a humildade como estilo de vida. Ela abre portas que o orgulho fecha e revela caminhos que a pressa não enxerga. Diga agora com doçura e fé: Senhor, tudo é teu, eu me rendo. Faz em mim a tua vontade. E o Deus da graça responderá com amor: Filho, por fim, agora posso agir. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios 10, 9. Quem anda em integridade anda seguro, mas quem segue caminhos tortuosos será descoberto. A justiça de Deus é mais do que um conceito, é um modo de viver. Ela não depende das circunstâncias nem da aprovação dos homens, mas nasce da comunhão com o Senhor. Quando o justo escolhe fazer o que é certo, mesmo em segredo ele encontra paz, porque a consciência tranquila é um dos maiores tesouros da alma. Muitos buscam a paz fora, em conquistas, em posses, em reconhecimento. Mas a verdadeira paz só floresce no coração que anda em retidão diante de Deus. A injustiça gera peso, mas a integridade gera descanso. Ser justo é escolher o que agrada a Deus, mesmo quando isso custa algo. É recusar atalhos, é permanecer fiel quando ninguém está vendo. É perdoar quando o mundo diz: vingue-se. A justiça divina não busca retribuição, busca agradar ao Senhor. Vamos orar. Senhor, ensina-me a andar em integridade. Quando o mundo me empurrar para o erro, dá-me coragem para permanecer firme na tua verdade. Livra-me das mentiras sutis, dos atalhos fáceis e das escolhas apressadas. Que eu seja justo nas palavras, nas atitudes, nas intenções. Que a minha vida seja reflexo da tua luz. E que a minha consciência esteja sempre em paz diante de ti. Quando for tentado a responder com ódio, ensina-me o caminho do perdão. Quando for tentado a duvidar da tua justiça, lembra-me que o Senhor nunca falha. Faz de mim um instrumento da tua paz, Senhor. E que onde houver injustiça, eu leve o amor que transforma. Amém. Agora sinta o Espírito Santo acalmando o seu coração. A justiça de Deus não é vingança, é cura. É Ele equilibrando o que parecia perdido, restaurando o que foi ferido, trazendo à luz o que estava escondido. Pode ser que você esteja esperando uma reparação, uma resposta, um reconhecimento. Deus diz a você agora: filho, eu mesmo cuidarei disso. A tua parte é permanecer fiel. A dele é fazer justiça no tempo certo. E quando o Senhor julga, Ele também restaura. Ele não apenas revela o que é verdade, Ele cura o que a injustiça machucou. Por isso descanse. A tua integridade é a tua proteção.
A tua fidelidade é o teu escudo, e o teu coração justo é o caminho onde a paz habita. Diga com fé: Senhor, eu escolho andar na tua justiça, porque sei que onde há retidão, há paz. E assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios 10:9. Quem anda em integridade anda seguro, mas quem segue caminhos tortuosos será descoberto. A justiça de Deus é mais do que um conceito, é um modo de viver. Ela não depende das circunstâncias, nem da aprovação dos homens, mas nasce da comunhão com o Senhor. Quando o justo escolhe fazer o que é certo, mesmo em segredo, ele encontra paz. Porque a consciência tranquila é um dos maiores tesouros da alma. Muitos buscam a paz fora, em conquistas, em posses, em reconhecimento. Mas a verdadeira paz só floresce no coração que anda em retidão diante de Deus. A injustiça gera peso, mas a integridade gera descanso. Ser justo é escolher o que agrada a Deus, mesmo quando isso custa algo. É recusar atalhos, é permanecer fiel quando ninguém está vendo, é perdoar quando o mundo diz: vingue-se. A justiça divina não busca retribuição, busca agradar ao Senhor. Vamos orar. Senhor, ensina-me a andar em integridade. Quando o mundo me empurrar para o erro, dá-me coragem para permanecer firme na tua verdade. Livra-me das mentiras sutis, dos atalhos fáceis e das escolhas apressadas. Que eu seja justo nas palavras, nas atitudes, nas intenções. Que a minha vida seja reflexo da tua luz e que a minha consciência esteja sempre em paz diante de ti. Quando for tentado a responder com ódio, ensina-me o caminho do perdão. Quando for tentado a duvidar da tua justiça, lembra-me que o Senhor nunca falha. Faz de mim um instrumento da tua paz, Senhor, e que onde houver injustiça, eu leve o amor que transforma. Amém. Agora sinta o Espírito Santo acalmando o seu coração. A justiça de Deus não é vingança, é cura. É Ele equilibrando o que parecia perdido, restaurando o que foi ferido, trazendo à luz o que estava escondido. Pode ser que você esteja esperando uma reparação, uma resposta, um reconhecimento. Deus diz a você agora: filho, eu mesmo cuidarei disso. A tua parte é permanecer fiel. A dele é fazer justiça no tempo certo. E quando o Senhor julga, ele também restaura. Ele não apenas revela o que é verdade, ele cura o que a injustiça machucou. Por isso descanse. A tua integridade é a tua proteção. A tua fidelidade é o teu escudo. E o teu coração justo é o caminho onde a paz habita. Diga com fé: Senhor, eu escolho andar na tua justiça, porque sei que onde há retidão há paz. E assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Em Provérbios 11:14, a palavra nos ensina: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Que versículo precioso! A sabedoria divina nos mostra que ninguém foi chamado para caminhar sozinho. Deus usa pessoas para confirmar caminhos, acalmar o coração e revelar verdades que às vezes o medo ou o orgulho não deixam ver. O conselho sábio é como um farol em meio à tempestade. Ele não toma o barco por você, mas mostra o rumo certo para que você não naufrague. E é por isso que o Senhor nos chama à humildade de ouvir, porque muitas quedas espirituais começam quando o coração para de escutar. Nem toda voz é voz de Deus, é verdade, mas o Espírito Santo nos dá discernimento para reconhecer aquelas que vêm do alto. Um conselho sábio sempre traz paz, mesmo quando corrige. Ele não fere, orienta, não acusa, desperta, não pesa, liberta. Há conselhos que salvam casamentos, preservam amizades, impedem decisões precipitadas e fortalecem a fé. Por isso o justo não caminha sozinho. Ele anda em comunhão com o corpo de Cristo. Feche os olhos e ore comigo. Senhor, coloca em minha vida pessoas cheias do Teu Espírito. Afasta de mim os conselhos vazios, as vozes que confundem e os caminhos que me afastam de Ti.
Dá-me discernimento para ouvir com sabedoria e humildade para aceitar a tua direção, mesmo quando ela vai contra a minha vontade. Que a tua voz seja a primeira e a última em meu coração. Usa os teus servos, Senhor, para me alertar quando eu estiver prestes a cair. E quando alguém me procurar em busca de conselho, que eu fale com amor, verdade e compaixão, guiado pelo teu Espírito. Amém. Agora, silencie a alma. Deus fala muitas vezes através de pessoas simples, de conversas inesperadas, de gestos pequenos. Talvez o conselho que você precisa já tenha sido dito, mas o barulho da preocupação não deixou você perceber. Hoje o Senhor te convida a ouvir com calma e a pedir discernimento. Nem todo conselho serve para todos os corações, mas aquele que vem de Deus sempre produz paz. Se ao ouvir uma palavra o teu coração se acalma, é sinal de que o Espírito Santo está ali. Mas se traz confusão, agitação e medo, é tempo de se recolher em oração. Busque conselheiros de fé, pessoas que oram mais do que falam, que ouvem antes de opinar, que têm o hábito de se ajoelhar antes de aconselhar. Porque quem fala com Deus fala com sabedoria. Diga com fé: Senhor, eu quero ouvir tua voz, mesmo quando ela vier por meio de outros. Dá-me um coração ensinável, pronto a aprender e disposto a obedecer. E o Deus que guia os passos dos justos colocará à sua volta os conselheiros certos, nos momentos certos, para guardar você de todo tropeço e engano. A palavra de Deus nos revela em Provérbios 11:25. A alma generosa prosperará, e aquele que regar será também regado. A generosidade é uma das linguagens mais puras do amor divino. Ela não depende do quanto temos, mas do quanto estamos dispostos a compartilhar. Ser generoso é abrir as mãos e o coração para permitir que o amor de Deus circule através de nós. A alma egoísta acumula, mas a alma generosa flui, e tudo o que flui, vive. Aquele que reparte o pão com o necessitado não empobrece, enriquece de graça e alegria, porque há um mistério na bondade. Quanto mais você doa, mais Deus te enche. Mas a generosidade verdadeira não busca retorno. Ela serve em silêncio, ama sem publicidade e faz o bem mesmo quando ninguém está olhando. Deus não mede o valor do que você dá, mas o amor com que você oferece. Há pessoas que nunca serão lembradas pelos bens que tiveram, mas serão eternamente lembradas pelo amor que espalharam. E o Senhor quer te usar assim, como instrumento de consolo, refúgio e partilha. Feche os olhos e ore comigo. Senhor, dá-me um coração generoso como o teu. Livra-me do egoísmo, da indiferença e da dureza. Ensina-me a olhar ao redor com compaixão e perceber onde posso ser resposta de oração para alguém. Que as minhas mãos estejam sempre prontas para abençoar e que o meu coração jamais se feche diante da dor do próximo. Multiplica, Senhor, em mim o desejo de servir, de doar, de ajudar. E quando eu tiver pouco, lembra-me que posso dar amor, tempo, atenção e oração, porque o verdadeiro dom vem do coração. Amém. Agora sinta a presença suave de Deus te envolvendo. O Espírito Santo alegra-se em corações generosos, porque a generosidade é reflexo da essência do próprio Pai. Ele é o Deus que dá sem medida, dá o perdão, a vida, o amor, o ar, o tempo e o seu próprio Filho. Quando você dá, se torna semelhante a Ele. E nessa semelhança, a alma encontra alegria. Não há prazer mais profundo do que ver alguém sorrir porque você estendeu a mão. Deus multiplica a alegria dos que repartem e derrama graça sobre os que amam com sinceridade. Talvez você tenha ajudado alguém e nunca recebeu um obrigado, mas o céu viu. O Pai registrou cada gesto, cada semente, cada lágrima derramada por amor. Nada é esquecido por Deus. Então diga com fé: Senhor, tudo o que faço é para ti. Que a minha generosidade seja louvor, não aparência. E creia, enquanto você abençoa, Deus prepara bênçãos dobradas para a sua vida. Não apenas materiais, mas espirituais. Porque o que dá com amor, recebe em abundância de paz. A palavra de Deus
nos revela em Provérbios 11:25. A alma generosa prosperará, e aquele que regar será também regado. A generosidade é uma das linguagens mais puras do amor divino. Ela não depende do quanto temos, mas do quanto estamos dispostos a compartilhar. Ser generoso é abrir as mãos e o coração para permitir que o amor de Deus circule através de nós. A alma egoísta acumula, mas a alma generosa flui. E tudo o que flui, vive. Aquele que reparte o pão com o necessitado não empobrece, enriquece de graça e alegria. Porque há um mistério na bondade. Quanto mais você doa, mais Deus te enche. Mas a generosidade verdadeira não busca retorno. Ela serve em silêncio, ama sem publicidade e faz o bem mesmo quando ninguém está olhando. Deus não mede o valor do que você dá, mas o amor com que você oferece. Há pessoas que nunca serão lembradas pelos bens que tiveram, mas serão eternamente lembradas pelo amor que espalharam. E o Senhor quer te usar assim, como instrumento de consolo, refúgio e partilha. Feche os olhos e ore comigo. Senhor, dá-me um coração generoso como o teu. Livra-me do egoísmo, da indiferença e da dureza. Ensina-me a olhar ao redor com compaixão e perceber onde posso ser resposta de oração para alguém. Que as minhas mãos estejam sempre prontas para abençoar e que o meu coração jamais se feche diante da dor do próximo. Multiplica, Senhor, em mim o desejo de servir, de doar, de ajudar. E quando eu tiver pouco, lembra-me que posso dar amor, tempo, atenção e oração, porque o verdadeiro dom vem do coração. Amém. Agora, sinta a presença suave de Deus te envolvendo. O Espírito Santo alegra-se em corações generosos, porque a generosidade é reflexo da essência do próprio Pai. Ele é o Deus que dá sem medida, dá o perdão, a vida, o amor, o ar, o tempo e o seu próprio Filho. Quando você dá, se torna semelhante a Ele, e nessa semelhança a alma encontra alegria. Não há prazer mais profundo do que ver alguém sorrir porque você estendeu a mão. Deus multiplica a alegria dos que repartem e derrama graça sobre os que amam com sinceridade. Talvez você tenha ajudado alguém e nunca recebeu um obrigado, mas o céu viu. O Pai registrou cada gesto, cada semente, cada lágrima derramada por amor. Nada é esquecido por Deus. Então diga com fé: Senhor, tudo o que faço é para Ti. Que a minha generosidade seja louvor, não aparência. E creia, enquanto você abençoa, Deus prepara bênçãos dobradas para a sua vida. Não apenas materiais, mas espirituais. Porque o que dá com amor, recebe em abundância de paz. A palavra de Deus nos revela em Provérbios 11:25. A alma generosa prosperará, e aquele que regar será também regado. A generosidade é uma das linguagens mais puras do amor divino. Ela não depende do quanto temos, mas do quanto estamos dispostos a compartilhar. Ser generoso é abrir as mãos e o coração para permitir que o amor de Deus circule através de nós. A alma egoísta acumula, mas a alma generosa flui. E tudo o que flui, vive. Aquele que reparte o pão com o necessitado não empobrece, enriquece de graça e alegria, porque há um mistério na bondade. Quanto mais você doa, mais Deus te enche. Mas a generosidade verdadeira não busca retorno. Ela serve em silêncio, ama sem publicidade e faz o bem mesmo quando ninguém está olhando. Deus não mede o valor do que você dá, mas o amor com que você oferece. Há pessoas que nunca serão lembradas pelos bens que tiveram, mas serão eternamente lembradas pelo amor que espalharam. E o Senhor quer te usar assim, como instrumento de consolo, refúgio e partilha. Feche os olhos e ore comigo. Senhor, dá-me um coração generoso como o teu. Livra-me do egoísmo, da indiferença e da dureza. Ensina-me a olhar ao redor com compaixão e perceber onde posso ser resposta de oração para alguém. Que as minhas mãos estejam sempre prontas para abençoar e que o meu coração jamais se feche diante da dor do próximo. Multiplica, Senhor, em mim o desejo de servir, de doar, de ajudar. E quando eu tiver pouco, lembra-me que posso dar amor, tempo, atenção e oração, porque o verdadeiro dom vem do coração. Amém.
Agora, sinta a presença suave de Deus te envolvendo. O Espírito Santo alegra-se em corações generosos, porque a generosidade é reflexo da essência do próprio Pai. Ele é o Deus que dá sem medida, dá o perdão, a vida, o amor, o ar, o tempo e o seu próprio Filho. Quando você dá, se torna semelhante a Ele. E nessa semelhança, a alma encontra alegria. Não há prazer mais profundo do que ver alguém sorrir porque você estendeu a mão. Deus multiplica a alegria dos que repartem e derrama graça sobre os que amam com sinceridade. Talvez você tenha ajudado alguém e nunca recebeu um obrigado, mas o céu viu. O Pai registrou cada gesto, cada semente, cada lágrima derramada por amor. Nada é esquecido por Deus. Então, diga com fé: Senhor, tudo o que faço é para Ti. Que a minha generosidade seja louvor, não aparência. E creia, enquanto você abençoa, Deus prepara bênçãos dobradas para a sua vida, não apenas materiais, mas espirituais. Porque o que dá com amor, recebe em abundância de paz. Provérbios 14:29 nos ensina: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. A paciência é um dos frutos mais preciosos do Espírito Santo, mas também um dos mais difíceis de cultivar. Ela não nasce do conforto, mas da espera. Não se aprende em dias tranquilos, mas nas tempestades que testam a fé. A paciência é como um jardim. Exige tempo, cuidado, poda e constância. Enquanto o mundo grita, agora, Deus sussurra, espera. Porque a pressa é inimiga da sabedoria, mas a espera amadurece o coração. Quando o justo aprende a esperar o tempo de Deus, a alma se torna firme e a paz cresce como flor no deserto. Nada é mais belo do que ver alguém em meio à dor, ainda dizendo: eu confio no Senhor. Esse é o verdadeiro poder da fé, permanecer sereno quando o relógio do céu parece demorado. Talvez você esteja em um tempo de espera, esperando uma resposta, uma cura, uma mudança, uma restauração. E o inimigo tenta sussurrar: Deus se esqueceu de você. Mas o Senhor te diz agora: não é demora, é preparo. Enquanto você espera, Ele está alinhando o invisível, tocando corações, ajustando caminhos e fortalecendo a tua fé. Vamos orar. Senhor, ensina-me a esperar com fé e calma. Tira de mim a impaciência que gera ansiedade e o medo que rouba a confiança. Mostra-me que o teu tempo é sempre o melhor, mesmo quando eu não entendo. Que eu aprenda a descansar em Ti, como criança nos braços do Pai. Dá-me olhos para ver que, enquanto espero, o Senhor trabalha. E que eu nunca me canse de orar crendo que a resposta virá no momento perfeito. Amém. Agora, feche os olhos e respire a paz que o Espírito Santo está derramando sobre você. A paciência não é passividade, é fé em movimento. É confiar sem exigir, esperar sem desistir, orar sem duvidar. Deus está amadurecendo bênçãos na tua vida. O que ainda não aconteceu não está perdido, está sendo preparado. E quando chegar, você entenderá por que precisou esperar. Diga com fé: Senhor, que a paciência floresça em mim e transforme minha espera em adoração. Porque quem aprende a esperar em Deus, descobre que o tempo não é inimigo, mas aliado. Cada segundo de espera é uma semente que o céu rega com amor. E quando chega o tempo da colheita, a alma se enche de paz e gratidão. Glória e honra sejam dadas ao Senhor. Com o coração em paz e a mente voltada para as coisas do alto, sigamos para o tópico 13. A sabedoria é um espírito de vida. Em Provérbios 3:18 está escrito: a sabedoria é árvore de vida para os que dela tomam, e felizes são todos os que a retêm. Que palavra poderosa! A sabedoria não é apenas um conhecimento, é um espírito. É uma presença viva que flui de Deus para dentro do coração, que o busca com sinceridade. Ela não está nas palavras mais bonitas, mas na comunhão mais profunda. Não é o muito saber que revela a sabedoria, mas o muito amar e o muito ouvir. A sabedoria de Deus é luz que guia, é vento que consola, é raiz que sustenta. Ela ensina o coração a discernir, a escolher, a calar,
a agir no tempo certo. Ela é a voz mansa que diz: por aqui. É o toque do Espírito Santo, quando você está prestes a desistir. Muitos buscam sabedoria para vencer na vida, mas o propósito da sabedoria é ensinar a viver bem. Ela não te faz mais alto que os outros, te faz mais profundo diante de Deus. Ela não te torna imune às dores, mas te dá paz no meio delas. A sabedoria é o perfume da presença divina na alma que se rendeu. E o segredo é simples: quem anda com Deus se torna sábio, mesmo sem perceber. Porque o espírito de sabedoria habita onde há amor, humildade e fé. Vamos orar juntos. Senhor, derrama sobre mim o teu espírito de sabedoria. Não a sabedoria do mundo, que se orgulha e se perde, mas a que vem do céu e da vida. Ensina-me a pensar com o coração e a decidir segundo a tua vontade. Que a tua palavra seja a lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. Dá-me discernimento para reconhecer o que vem de ti e o que apenas parece bom. Faz da minha mente um jardim de paz e da minha boca um rio de palavras que edificam. E que em tudo eu busque te agradar, Senhor, sabendo que a verdadeira sabedoria é viver na tua presença. Amém. Agora permita-se descansar nessa presença. Sinta a suavidade do Espírito Santo tocando a sua mente, acalmando os pensamentos, ordenando as emoções. É a sabedoria divina se manifestando, não como um ensinamento distante, mas como vida que pulsa dentro de você. O mesmo Espírito que inspirou Salomão habita hoje em seu coração. Ele te lembrará daquilo que deve permanecer e te fará esquecer o que já não serve ao propósito de Deus. Ele te mostrará o caminho certo, ainda que os olhos não vejam, porque a sabedoria é farol do céu dentro da alma humana. Diga com fé: Senhor, quero viver todos os meus dias guiado pela tua sabedoria. Que minhas decisões sejam reflexo da tua vontade e que o teu Espírito me ensine a viver em paz. E o Senhor te responde: Filho, a sabedoria que vem de mim é vida. Caminhe nela e nunca andarás em trevas. Que a tua mente seja luz, que o teu coração seja fonte de serenidade e que a sabedoria de Deus te acompanhe em cada escolha, te sustente em cada batalha e te conduza até a eternidade. Glória e honra sejam dadas ao Senhor. Com o coração em paz e a mente voltada para as coisas do alto, sigamos para o tópico 13. A sabedoria é um espírito de vida. Em Provérbios 3:18 está escrito: a sabedoria é árvore de vida para os que dela tomam, e felizes são todos os que a retêm. Que palavra poderosa! A sabedoria não é apenas um conhecimento, é um espírito, é uma presença viva que flui de Deus para dentro do coração que o busca com sinceridade. Ela não está nas palavras mais bonitas, mas na comunhão mais profunda. Não é o muito saber que revela a sabedoria, mas o muito amar e o muito ouvir. A sabedoria de Deus é luz que guia, é vento que consola, é raiz que sustenta. Ela ensina o coração a discernir, a escolher, a calar, a agir no tempo certo. Ela é a voz mansa que diz: por aqui. É o toque do Espírito Santo quando você está prestes a desistir. Muitos buscam sabedoria para vencer na vida, mas o propósito da sabedoria é ensinar a viver bem. Ela não te faz mais alto que os outros, te faz mais profundo diante de Deus. Ela não te torna imune às dores, mas te dá paz no meio delas. A sabedoria é o perfume da presença divina na alma que se rendeu. E o segredo é simples: quem anda com Deus se torna sábio, mesmo sem perceber. Porque o espírito de sabedoria habita onde há amor, humildade e fé. Vamos orar juntos. Senhor, derrama sobre mim o teu espírito de sabedoria, não a sabedoria do mundo, que se orgulha e se perde, mas a que vem do céu e da vida. Ensina-me a pensar com o coração e a decidir segundo a tua vontade. Que a tua palavra seja a lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. Dá-me discernimento para reconhecer o que vem de ti e o que apenas parece bom. Faz da minha mente um jardim de paz e da minha boca um rio de palavras que edificam. E que em tudo eu busque te agradar, Senhor, sabendo que a verdadeira sabedoria é viver na tua presença. Amém. Agora, permita-se descansar nessa presença.
Sinta a suavidade do Espírito Santo tocando a sua mente, acalmando os pensamentos, ordenando as emoções. É a sabedoria divina se manifestando, não como um ensinamento distante, mas como vida que pulsa dentro de você. O mesmo Espírito que inspirou Salomão habita hoje em seu coração. Ele te lembrará daquilo que deve permanecer e te fará esquecer o que já não serve ao propósito de Deus. Ele te mostrará o caminho certo, ainda que os olhos não vejam, porque a sabedoria é farol do céu dentro da alma humana. Diga com fé: Senhor, quero viver todos os meus dias guiado pela Tua sabedoria. Que minhas decisões sejam reflexo da Tua vontade e que o Teu Espírito me ensine a viver em paz. E o Senhor te responde: Filho, a sabedoria que vem de mim é vida. Caminhe nela e nunca andarás em trevas. Que a tua mente seja luz, que o teu coração seja fonte de serenidade.